A nova mãe descobre um segredo chocante em sua casa após o parto e não sabe a quem confiar. Amanda não acreditava que após dar à luz, sua vida tomaria um rumo tão estranho. O recém-nascido em seus braços deveria ser sua única preocupação, mas um impulso a levava a explorar cada canto da antiga casa dos sogros. A luz fraca da tarde filtrava-se pelas janelas, criando sombras dançantes nos móveis empoeirados. Foi ali, atrás de uma estante cheia de livros empoeirados, que encontrou um diário encadernado em couro desgastado. Seu coração disparou. O que aquele objeto fazia escondido ali? Com as mãos trêmulas, Amanda abriu o diário. As páginas amareladas falavam de um passado envolto em mistério e dor. Acredite, ela leu cada palavra com uma sensação crescente de apreensão. As primeiras entradas falavam de amor, sonhos e promessas, até que uma reviravolta aconteceu. Mencionava um irmão desaparecido de Daniel, seu marido, com descrições que faziam seu estômago revirar. Ele nunca foi encontrado. Aquilo a deixou em choque. O que havia acontecido? Os trechos seguintes eram mais sombrios. Falavam de um pacto feito pela família, um compromisso obscuro, realizado sob a luz da lua cheia, para garantir proteção e prosperidade. Enquanto as palavras se desenrolavam, Amanda sentiu uma pressão no peito. Um nó se formou em sua garganta. Esse pacto significava que o passado de Daniel era mais complexo do que ela imaginava. Quando Daniel chegou em casa, seu sorriso era contagiante, mas Amanda mal conseguiu manter a máscara da normalidade. A mente dela fervilhava de perguntas. O que mais ele escondia? O celular dela apitou, mas ela ignorou. Estava imersa em um turbilhão de emoções. Cada nova descoberta a levou a um dilema angustiante. E se esse segredo fosse uma ameaça para o seu filho? A ominosa presença de sua sogra não ajudava. Com um olhar afiado e palavras venenosas, ela sempre fazia questão de que Amanda soubesse que naquela família certas coisas não eram discutidas. Sentia-se cercada, pressionada a manter tudo em segredo. A sogra de Amanda estava disposta a tudo para proteger a história obscura da família. Ficou claro que a velha casa, costumeiramente silenciosa, guardava outros segredos que podiam ser ainda mais perigosos. Após a janta, enquanto Daniel estava no banho, Amanda retornou ao diário. Agora, sentia que não poderia simplesmente ignorar o que tinha lido. Seus dedos percorriam as linhas com uma mistura de medo e determinação. E quando finalmente leu o último parágrafo, os olhos dela se alargaram. Havia uma citação que lhe trouxe arrepios, mencionando algo que parecia ser uma advertência direta a ela. A verdade é uma sombra que não pode ser esquecida. Não importa quão profundo você esconda. O coração dela bateu forte. O que Daniel ainda não havia contado? E será que essa verdade colocaria seu filho em perigo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Amanda estava paralisada, o diário ainda aberto em suas mãos. As palavras que acabara de ler ecoavam em sua mente, como uma tempestade prestes a estourar. O nó na garganta parecia aumentar, tornando difícil apenas respirar. A verdade é uma sombra que não pode ser esquecida. A frase se repetia, quase reverberando nas paredes da velha casa. O que Daniel realmente escondia? O barulho do chuveiro interrompeu seus pensamentos. Ela precisava agir. Precisava desvendar essa verdade antes que fosse tarde demais. Amanda deixou o diário de lado e começou a andar pela casa, seu olhar intenso analisando cada detalhe. O que mais poderia haver ali que ela desconhecia? Com um impulso, entrou no quarto de Daniel e abriu as gavetas da escrivaninha. Papéis emaranhados se misturavam com contas antigas e fotos de infância. Ela vasculhou apressadamente, seu coração batendo descompassado. Um envelope liso chamou sua atenção. Quando puxou o papel para fora, seus olhos se alargaram. Era uma carta. As palavras eram pesadas. Uma mensagem endereçada a Daniel, mas escrita com uma caligrafia que ela não reconhecia. A hora da revelação está próxima. O pacto deve ser cumprido. As letras dançavam diante de seus olhos, e a cada frase que ela lia, uma sensação de desespero começava a tomar conta. O passado não era apenas sombrio, era uma armadilha. Daniel saiu do banho, a água pingando de seu corpo, e ao vê-la ali, a expressão dele mudou, de curiosidade para preocupação. Amanda, o que você está fazendo? Ele questionou, os olhos arregalados. Ela segurou a carta firme, determinada. Eu encontrei esta carta. O que você está escondendo, Daniel? Ele hesitou, a tensão pairando entre eles como um fio prestes a se romper. Amanda, eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Foi então que um barulho vindo do andar de baixo interrompeu a discussão. Um forte estrondo, como se algo tivesse caído. Amanda olhou para Daniel, seu coração acelerando ainda mais. O que foi isso? Ela estava em estado de alerta, a mãe sempre atenta à segurança do filho. Estrondos continuaram, seguidos de um grito alto. A voz da sogra cortou o ar. Amanda, Daniel, venham rápido! Amanda sentiu um frio na espinha e, sem pensar duas vezes, correu escada abaixo, seguindo a voz angustiada. Quando chegou à sala, uma cena aterrorizante a aguardava. A sogra estava de joelhos, pálida como uma folha, com os olhos fixos no chão. Ao seu lado, uma caixa velha estava aberta, revelando fotografias amareladas e objetos que pareciam carregados de significado. É hora de saber a verdade, Amanda, a sogra sussurrou, olhando para ela como se estivesse diante de um fantasma. Amanda ficou paralisada, a realidade se desmoronando à sua volta. Aquele lugar, a casa que sempre fora sinônimo de segurança, agora era uma câmara de segredos. As fotos mostravam Daniel mais jovem, em situações que a deixaram sem palavras, e outra figura ao seu lado, um irmão gêmeo. O rosto era o mesmo, mas a expressão era de alguém que carregava uma dor profunda.
Eles não estavam apenas cercando o que conheciam. Estavam guardando algo. Segredos que cercam o nosso filho. Agora, as palavras saíram da sogra como um veneno que se espalhava pelo ambiente. Amanda sentiu a terra sob seus pés ruir. Ela tinha mais perguntas do que respostas. O que havia acontecido com aquele irmão? E o que o pacto tinha a ver com tudo? Isso. As respostas flotavam no ar. Cada resposta parecia mais perigosa do que a anterior. Naquele momento, o telefone dela fez um barulho cortante, chamando sua atenção. Uma mensagem desconhecida na tela. Você está mais perto da verdade do que imagina, mas cuidado. Seu coração disparou. Quem estava por trás da mensagem? O passado e o presente colidiram de forma devastadora. E agora ela sabia que descobrir a verdade poderia custar não só a vida de seu filho, mas de todos aqueles que envolviam aquele segredo. Amanda não sabia se deveria temer mais Daniel ou a própria família dele. E agora as perguntas eram mais urgentes do que nunca. Amanda estava paralisada, o diário ainda aberto em suas mãos. As palavras que acabara de ler ecoavam em sua mente, como uma tempestade prestes a estourar. A verdade é uma sombra que não pode ser esquecida. A frase se repetia, quase reverberando nas paredes da velha casa. O que Daniel realmente escondia? O barulho do chuveiro interrompeu seus pensamentos. Ela precisava agir. Precisava desvendar essa verdade antes que fosse tarde demais. Amanda deixou o diário de lado e começou a andar pela casa, seu olhar intenso, analisando cada detalhe. O que mais poderia haver ali que ela desconhecia? Com um impulso, entrou no quarto de Daniel e abriu as gavetas da escrivaninha. Papéis emaranhados se misturavam com contas antigas e fotos de infância. Ela vasculhou apressadamente, seu coração batendo descompassado. Um envelope liso chamou sua atenção. Quando puxou o papel para fora, seus olhos se alargaram. Era uma carta. As palavras eram pesadas. Uma mensagem endereçada a Daniel, mas escrita com uma caligrafia que ela não reconhecia. A hora da revelação está próxima. O pacto deve ser cumprido. As letras dançavam diante de seus olhos, e a cada frase que ela lia, uma sensação de desespero começou a tomar conta. O passado não era apenas sombrio, era uma armadilha. Daniel saiu do banho, a água pingando de seu corpo, e ao vê-la ali, a expressão dele mudou, de curiosidade para preocupação. Amanda, o que você está fazendo? Ele questionou, os olhos arregalados. Ela segurou a carta firme, determinada. Eu encontrei esta carta. O que você está escondendo, Daniel? Ele hesitou, a tensão pairando entre eles como um fio prestes a se romper. Amanda, eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Foi então que um barulho vindo do andar de baixo interrompeu a discussão. Um forte estrondo, como se algo tivesse caído. Amanda olhou para Daniel, seu coração acelerando ainda mais. O que foi isso? Ela estava em estado de alerta. A mãe, sempre atenta à segurança do filho. Estrondos continuaram, seguidos de um grito alto. A voz da sogra cortou o ar. Amanda! Daniel, venham rápido! Amanda sentiu um frio na espinha.
e, sem pensar duas vezes, correu escada abaixo, seguindo a voz angustiada. Quando chegou à sala, uma cena aterrorizante a aguardava. A sogra estava de joelhos, pálida como uma folha, com os olhos fixos no chão. Ao seu lado, uma caixa velha estava aberta, revelando fotografias amareladas e objetos que pareciam carregados de significado. É hora de saber a verdade, Amanda. A sogra sussurrou, olhando para ela como se estivesse diante de um fantasma. Amanda ficou paralisada, a realidade se desmoronando à sua volta. Aquele lugar, a casa que sempre fora sinônimo de segurança, agora era uma câmara de segredos. As fotos mostravam Daniel mais jovem, em situações que a deixaram sem palavras, e outra figura ao seu lado, um irmão gêmeo. O rosto era o mesmo, mas a expressão era de alguém que carregava uma dor profunda. Eles não estavam apenas cercando o que conheciam, estavam guardando algo. Segredos que cercam o nosso filho agora. As palavras saíram da sogra como o veneno que se espalhava pelo ambiente. Amanda sentiu a terra sob seus pés ruir. Ela tinha mais perguntas do que respostas. O que havia acontecido com aquele irmão? E o que o pacto tinha a ver com tudo isso? As respostas flotavam no ar e cada resposta parecia mais perigosa do que a anterior. Naquele momento, o telefone dela fez um barulho cortante, chamando sua atenção. Uma mensagem desconhecida na tela. Você está mais perto da verdade do que imagina. Mas cuidado, seu coração disparou. Quem estava por trás da mensagem? Isso é loucura! O que está acontecendo aqui? Daniel gritou, sua voz misturada com a confusão da situação. Sua sogra inclinou a cabeça, uma sombra de um sorriso reaparecendo. O olhar dela se transformou. E pela primeira vez, Amanda viu um brilho de satisfação ali. Daniel não é só sobre você, é sobre todos nós. E você sabe disso. A sogra falou e o tom dela era diferente, como se finalmente estivesse liberando um fardo. O mundo de Amanda começou a girar. O que você quer dizer com todos nós? Ela estava assustada, mas uma nova determinação crescia. O que mais eles estavam escondendo? Vocês acham que o passado ficou enterrado? Mas, Amanda, nós estamos ligados por um laço mais forte do que imaginamos. O pacto que mencionamos, ele envolve você e o nosso filho. A sogra disparou, suas palavras pesadas como chumbo. Amanda piscou sem entender. O quê? Não, isso não faz sentido. Uma confusão espessa começou a se espalhar. Mas então, um barulho inesperado. A porta da sala se abriu com um estrondo e uma figura entrou. Era a irmã desaparecida de Daniel, a mulher da foto. Os olhos dela transpareciam não somente dor, mas uma raiva contida, pronta para explodir. Vocês me deixaram de fora por muito tempo, ela gritou. O choque em seu olhar era evidente. Amanda sentiu como se o chão tivesse se abrindo debaixo dela, suas pernas fraquejando. A revelação de que a irmã Gênia estava viva mudou tudo. A tensão pairava no ar. O que mais estava prestes a ser revelado? E o que significava tudo aquilo para seu filho? Amanda tinha certeza de que aquelas verdades estavam mais próximas do que nunca e eram mais sombrias
do que poderia imaginar. Amanda ficou paralisada, o olhar fixo na mulher à sua frente, a irmã gêmea de Daniel. A ideia a atingiu com a força de um soco. Como isso era possível? Uma torrente de perguntas tomou conta de sua mente. Ela não sabia se devia sentir raiva, compaixão ou medo. De repente, tudo parecia mais complexo do que imaginava. Você não se lembra de mim, mas eu me lembro de você. A mulher falou, a voz baixa, quase um sussurro carregado de dor. Amanda notou que seus olhos eram os mesmos de Daniel, mas havia uma tristeza profunda neles. Eu sou Isabela, e você precisa ouvir a verdade. O clima na sala pesava. Daniel ficou em choque, a expressão de surpresa e confusão no rosto. Isabela, você está viva? Como é possível? Sua voz tremia e Amanda pôde ver que o passado o oprimia. A família fez um pacto para me manter escondida. Você estava protegida, Daniel, Isabela continuou, ainda com um olhar fixo em Amanda. Mas esse pacto pode custar muito caro. É por isso que a sua mãe me trouxe de volta. É hora de enfrentar o que foi enterrado. A sogra, que até então parecia indiferente ao que estava acontecendo, agora parecia nervosa. Isabela, você não deveria estar aqui. Isso não era parte do plano. A voz dela soou aguda e Amanda reconheceu. Tinha medo. Amanda olhou para Daniel, esperando uma explicação. Qualquer coisa. Daniel, é verdade? O que você sabe sobre isso? O nó na garganta se tornava mais apertado, como se as perguntas a sufocassem. Ele hesitou, o olhar perdido entre as mulheres da sua vida. Eu não sabia que Isabela ainda estava viva. Fui ensinado a esquecer. Era para ser uma proteção para todos nós. A proteção feita em nome do que era certo, Isabela respondeu, a raiva transparecendo em sua voz. Mas a verdade é que isso causou um racha em nossa família, e agora seus segredos ameaçam destruir tudo. As palavras de Isabela reverberaram na mente de Amanda. O passado não era apenas um abismo de dor, era uma verdadeira armadilha, e agora aqueles segredos traziam à tona algo que poderia arrasar suas vidas. E como se o momento não pudesse ficar mais intenso, elas ouviram um barulho estrondoso do andar de cima. Um objeto pesado caindo. No silêncio que se seguiu, a respiração de Amanda ficou presa. O que mais poderia dar errado? O que foi isso? Murmurou Daniel, com um medo evidente na voz. Tudo estava prestes a descambar. A sogra se virou. Sua expressão agora era de pânico. Não, não pode ser. Eles estão percebendo. Precisamos sair daqui. A palavra eles ficou ecoando pela sala. Uma ameaça silenciosa pairando no ar. Antes que pudessem processar, a porta da sala se abriu brusca e violentamente, como se uma força invisível empurrasse. A luz do corredor iluminou a figura de um homem alto, com um olhar intenso e decidido. Ele não estava sozinho. Mais figuras surgiram atrás dele. Sombras sempre presentes. Desculpem interromper a festa, mas é hora de falarmos sobre esse pacto, disse o homem, um sorriso sombrio se formando em seus lábios. A tensão explodiu. 4 rostos paralisados, todos compartilhando o mesmo pensamento.
quem era aquele e o que ele queria. E então, uma voz entre aqueles novos rostos cortou o ar. Eu sou filho do pacto, e o que nunca foi pago, agora tem um preço. A cada palavra, Amanda sentiu o chão desabar sob seus pés. O que ele queria dizer com isso? Como eles se encaixavam nesse quebra-cabeça? Um novo calafrio percorreu sua espinha. Cada resposta trazia mais perguntas. Estava clara uma verdade assustadora. A realidade era muito mais terrível do que ela imaginara. O ciclo de promessas e segredos estava prestes a ressurgir um passado que ninguém estava preparado para enfrentar. A própria vida do seu filho parecia estar em jogo. Enquanto a tensão aumentava, Amanda se deu conta de que precisava agir. "Quem é você?" ela gritou, enfrentando o desconhecido, seu coração batendo descompassado. Entender a conexão com o futuro da sua família se tornava uma urgência, e o tempo estava se esgotando. Ainda estava tudo no ar, a tempestade à sua porta, e Amanda sabia que nada seria como antes. O tom da sala tornou-se pesado, como se o ar tivesse sido cortado. Amanda sentiu o coração disparar. Uma tempestade de incertezas a envolvia. Daniel olhou para Isabela, depois para a mãe, sua expressão uma mistura de choque e confusão. A presença do homem à porta tornava tudo ainda mais incerto, como se a escuridão estivesse prestes a engolir tudo. "Eu sou filho do pacto, e o que nunca foi pago agora tem um preço." As palavras dele ecoaram penetrantes. Amanda sentiu o estômago revirar. O que o homem queria dizer? "Quem é você? O que você quer de nós?" Amanda questionou, a voz tremendo de medo, mas preenchida por uma determinação crescente. Olhando ao redor, viu as reações de todos. Isabela estava tensa, a sogra parecia apavorada, e Daniel parecia perdido, como se estivesse preso entre dois mundos. "Meu nome é Rafael, e é hora de acertarmos as contas. O pacto que vocês pensaram ter controlado por tanto tempo, ele deixou marcas profundas, caminhos que se entrelaçam e se perdem nas sombras da história." Ele deu um passo à frente, seus olhos fixos em Daniel. "Sua família não é apenas uma vítima dos acontecimentos. Vocês são parte de um ciclo que precisa ser encerrado." As palavras, como lâminas, deixaram Amanda sem fôlego. O que Rafael queria dizer com ciclo? O que eles haviam feito? E o que isso tinha a ver com seu filho? Isabela se aproximou, sua voz agora firme. "Eu vi o que aconteceu. Vi como o pacto levou nossos pais a fazerem escolhas irreversíveis. Eles esconderam uma verdade que não deveriam ter escondido." Sua expressão era de dor, e Amanda percebia que Isabela também era uma vítima. "E o que isso tem a ver comigo?" Amanda gritou, a frustração explodindo. Era como se um burburinho intenso tomasse conta da sala, mas uma corrente de medo se formava ao mesmo tempo. "Porque eu e meu filho estamos envolvidos nisso." Rafael sorriu, mas era um sorriso que carregava mais tristeza do que alegria. "Porque você é a chave, Amanda. O que sua família não sabia é que o pacto teve consequências diretas sobre você desde o momento em que nasceu. Seu filho
Ele é o legado de tudo isso. Ele carrega o peso de escolha. A escolha de continuar o ciclo ou colocá-lo fim. Uma onda de pânico engolfou Amanda. Como seu filho poderia ser parte disso? O que ela poderia fazer? As palavras de Rafael a paralisaram e, de repente, o chão sob seus pés pareceu deslocar. Eu não quero isso. Eu quero que meu filho tenha uma vida normal. Sua voz soou como um grito de desespero, ecoando pela sala. Nesse momento, um ruído estrondoso cortou o ar. Algo pesado despencou do andar de cima, fazendo a casa tremer. A luz piscou e uma sombra passou rapidamente pelo corredor. Amanda virou-se para Daniel, seu olhar suplicante. O que está acontecendo? Um grito começou a ecoar, uma voz familiar. Era o filho de Amanda, e só isso fez seu coração parar. Amanda correu em direção à origem do som, seguida de Daniel, Isabela e até mesmo da sogra, que agora parecia hesitante, quase apática. Quando chegaram ao hall, uma cena aterradora aguardava. O filho de Amanda estava preso em uma sombra densa. Sua expressão, de puro terror. Uma presença estranha e ameaçadora se ergueu, como se tivesse brotado do próprio chão. Era uma forma indistinta, mas os olhos vermelhos brilhavam intensamente, refletindo um mal profundo. O pacto não se rompe facilmente, Amanda. Ele exige um sacrifício, disse a sombra, com uma voz que parecia vir de todos os lugares. O ar ficou gélido e a verdade começou a se desdobrar. As relações familiares, a herança de dor, tudo sempre esteve conectado. Amanda sentiu a adrenalina tomar conta, cada nervo do corpo alertando-a. O que você quer? Perguntou a voz tremendo, mas cheia de bravura. A sombra sorriu, um sorriso medonho que fez seu sangue gelar. Um preço a ser pago, e esse preço pode ser você ou seu filho. A escolha deve ser feita agora. No instante em que a sombra se adiantou, uma luz cortou a escuridão, criada pelo relâmpago de uma tempestade lá fora. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Amanda sentiu que a vida dela e de seu filho dependia daquela escolha. O destino das sombras estava batendo à porta e não havia como escapar. A tensão na sala era palpável. A sombra se aproximava, seus olhos vermelhos brilhando com uma intensidade aterradora. Amanda mal conseguia respirar, seu coração acelerado em um ritmo ensurdecedor. A pele dela arrepiava, enquanto uma sensação de urgência a envolvia. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Um preço a ser pago, a sombra repetiu, sua voz ecoando com um tom ameaçador. Daniel olhou para Amanda, seu rosto refletindo temor e confusão, enquanto tentava proteger o filho atrás de si. Você não pode levar meu filho, ele gritou, sua voz transbordando de desespero. É hora de escolhas, Daniel. Você sabe o que deve ser feito, respondeu Rafael, quase como se estivesse alheio a tudo o que acontecia. Não podemos permitir que isso aconteça, Isabela disse, sua voz tensa, enquanto tentava encontrar uma saída de toda aquela situação. Mas, no fundo, Amanda percebeu que todos pareciam presos à teia de segredos que os envolvia. Nesse instante, um clarão surgiu, iluminando a figura ameaçadora na sala. A sombra hesitou. O que foi isso? Murmurou. E antes que qualquer um pudesse responder,
Um grito saiu de suas mãos em desespero. O grito do filho de Amanda. A cena se transformou em caos. A porta voou aberta e, com isso, um grisalho homem entrou. Seu olhar determinado. Tinha uma expressão que misturava raiva e tristeza. "Basta disso!" ele berrou, como se tivesse o poder de parar o tempo. "É hora de revelar a verdade." Os olhos de Daniel se ampliaram, reconhecimento em seu olhar. "Pai, o que você está fazendo aqui?" A presença do homem fez a atmosfera mudar, transformando desespero em esperanças confundidas. "Eu não ia deixar você enfrentar isso sozinho", ele gritou, seus olhos fixos em Amanda. "Preciso que você saiba, Amanda. Eu também fiz parte desse pacto." As palavras caíram como uma bomba. A revelação explodiu no ar e todos foram tomados por um silêncio sufocante. Amanda sentiu a angústia que a envolvia se agravar. "Como assim? Você? Por que nunca me contou?" O nó na garganta a sufocava. Como aquele homem poderia ser parte disso e não ter dito nada? "Eu era jovem e o pacto exigia um sacrifício. Sacrifícios que eu não pude pagar à época", ele explicou, a voz trêmula. "Mas eu nunca imaginei que isso afetaria você e seu filho. Nunca pensei que o passado voltaria para cobrar o que estava por vir." A sombra pareceu se enfraquecer com a revelação, mas Amanda ainda estava presa a um emaranhado de emoções. "O que isso significa para nós? O que você fez para que a sua família não pagasse esse preço?" Sua voz estava quase num sussurro, o desespero agora, se transformando em raiva. O homem a encarou, uma lágrima escorrendo por seu rosto enrugado. "Há algo que você ainda não sabe. O pequeno não é apenas seu filho. Ele é a verdadeira chave do pacto. Você não só o gerou, como parte da essência dele já estava destinada a ser o sacrifício que a família deve. E eles já estão aqui. Eles querem que você escolha." O choque a atingiu como uma onda. Amanda não sabia se ria ou chorava. "Como você pôde? Você me manteve no escuro." Ela finalmente enfrentou seu sogro, a dor transformando-se em uma determinada força. O peso da verdade a assolava. Então, antes que alguém pudesse falar, um grito ecoou novamente do andar de cima. Desta vez, como se alguém estivesse lutando contra sombras que vinham atrás deles. "Mãe!" O grito do filho de Amanda cortou o corredor, como uma faca. Todos ficaram paralisados, e a certeza do terror se estabeleceu. Não havia mais como recuar. "Temos que ir, agora!" Daniel gritou, puxando a mão de Amanda, enquanto o homem grisalho tentava impedi-los. A visão do filho em perigo fazia o desespero se transformar em um turbilhão de forças na mente delas. "Qualquer escolha pode custar sua vida, Amanda. Lembre-se disso." A sombra rugiu e o peso da decisão estava em suas mãos. A verdade nunca foi simples, e agora era tempo de agir antes que o legado da dor deles os consumisse para sempre. O que quer que fosse que houvesse lá em cima, Amanda não sabia se estava preparada para enfrentar. Mas uma coisa era certa: não entregaria seu filho para as sombras. E enquanto se dirigiam apressadamente, o corredor escuro parecia infinito. O frágil fio que os ligava ao passado estava prestes a se romper. Amanda já não sabia em quem confiar.
o que mais estava escondido nas sombras. A verdade tinha muitas faces, e agora, mais do que nunca, o futuro de todos estava em jogo. A tensão na sala era palpável. A sombra se aproximava, seus olhos vermelhos brilhando com uma intensidade aterradora. Amanda mal conseguia respirar, seu coração acelerado em um ritmo ensurdecedor. A pele dela arrepiava, enquanto uma sensação de urgência a envolvia. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Um preço a ser pago. A sombra repetiu, sua voz ecoando com um tom ameaçador. Daniel olhou para Amanda, seu rosto refletindo temor e confusão, enquanto tentava proteger o filho atrás de si. Você não pode levar meu filho, ele gritou, sua voz transbordando de desespero. É hora de escolhas, Daniel. Você sabe o que deve ser feito, respondeu Rafael, quase como se estivesse alheio a tudo que ocorria. Não podemos permitir que isso aconteça, Isabela disse, sua voz tensa, enquanto tentava encontrar uma saída para toda aquela situação. Mas no fundo, Amanda percebia que todos pareciam presos à teia de segredos que os envolvia. Nesse instante, um clarão surgiu, iluminando a figura ameaçadora na sala. A sombra hesitou. O que foi isso? Murmurou. Antes que qualquer pudesse responder, um grito penetrou a sala. Um grito do filho de Amanda, cortando o ar como uma faca. A cena se transformou em caos. A porta voou aberta e, com isso, um homem grisalho entrou. Seu olhar determinado. Tinha uma expressão que misturava raiva e tristeza. Basta disso, ele berrou, como se tivesse o poder de parar o tempo. É hora de revelar a verdade. Os olhos de Daniel se ampliaram, reconhecimento em seu olhar. Pai, o que você está fazendo aqui? A presença do homem fez a atmosfera mudar, transformando o desespero em esperanças confundidas. Eu não ia deixar você enfrentar isso sozinho, ele gritou, seus olhos fixos em Amanda. Preciso que você saiba, Amanda, eu também fiz parte desse pacto. As palavras caíram como uma bomba. A revelação explodiu no ar e todos foram tomados por um silêncio sufocante. Amanda sentiu a angústia que a envolvia se agravar. Como assim? Você? Por que nunca me contou? O nó na garganta a sufocava. Como aquele homem poderia ser parte disso e não ter dito nada? Eu era jovem e o pacto exigia um sacrifício. Sacrifícios que eu não pude pagar na época, ele explicou, a voz trêmula. Mas eu nunca imaginei que isso afetaria você e seu filho. Nunca pensei que o passado voltaria para cobrar o que estava por vir. A sombra pareceu se enfraquecer com a revelação, mas Amanda ainda estava presa a um emaranhado de emoções. O que isso significa para nós? O que você fez para que a sua família não pagasse esse preço? Sua voz estava quase num sussurro, o desespero agora se transformando em raiva. O homem a encarou, uma lágrima escorrendo por seu rosto enrugado. Há algo que você ainda não sabe. O pequeno não é apenas seu filho. Ele é a verdadeira chave do pacto. Você não só o gerou, como parte da essência dele estava destinada a ser o sacrifício que a família deve. E eles já estão aqui. Eles querem que você escolha. A realidade a atingiu como uma onda. Amanda não sabia se ria ou chorava. Como você pôde? Você me manteve no escuro.
ela finalmente enfrentou seu sogro, a dor transformando-se em uma força determinada. O peso da verdade a assolava. Então, antes que alguém pudesse falar, um grito ecoou novamente do andar de cima. Desta vez, como se alguém estivesse lutando contra as sombras. Mãe! O grito do filho de Amanda cortou o corredor como uma lâmina. Todos ficaram paralisados e a certeza do terror se estabeleceu. Não havia mais como recuar. Temos que ir agora! Daniel gritou, puxando a mão de Amanda, enquanto o homem grisalho tentava impedi-los. A visão do filho em perigo fazia o desespero se transformar em um turbilhão de forças. Qualquer escolha pode custar sua vida, Amanda. Lembre-se disso. A sombra rugiu, e o peso da decisão estava em suas mãos. A verdade nunca foi simples, e agora era tempo de agir, antes que o legado da dor deles os consumisse para sempre. O que quer que estivesse lá em cima, Amanda não sabia se estava preparada para enfrentar. Mas uma coisa era certa: não entregaria seu filho às sombras. Entretanto, enquanto se dirigiam apressadamente, o corredor escuro parecia infinito. A respiração de Amanda estava acelerada, uma mistura de pânico e determinação. Então, no meio da corrida, um tremor percorreu o chão. O que era aquilo? Eles pararam, o caos em suas mentes atingindo um novo nível de desconforto. A porta da sala explodiu em um clarão ofuscante. Amanda piscou, e quando os olhos se ajustaram, ela viu algo que a deixou em estado de choque. Uma figura familiar avançava lentamente em direção a eles. Uma pessoa que ela achava que nunca veria novamente. Amanda, a figura disse, a voz um eco distante. Era alguém que ela não via há anos, alguém que nunca deveria estar ali. Você precisa entender. Eu sou a chave que você procurou. Era Bruna, a irmã de Amanda. A irmã que havia desaparecido durante a infância delas, tida como perdida para sempre na escuridão do passado. O que ela estava fazendo lá? O que isso significava para a verdade que finalmente estava se desdobrando? Amanda piscou, a perplexidade a consumindo. Bruna? Mas como é possível? As palavras saíram de sua boca em um sussurro angustiado. Eu vim para salvar você, Bruna disse, sua voz preenchida de urgência, enquanto a sombra começava a retroceder, como se aquela presença familiar tivesse algum poder mágico. Arrependimentos do nosso passado precisam ser resolvidos, antes que tudo. Acabe. A sala parecia girar. O que foi que Bruna trouxe consigo? O ar ficava cada vez mais pesado e a pergunta pulsava em sua mente. Qual é o preço que todos eles pagaram? As revelações se amontoavam, cada nova camada sendo mais chocante que a anterior. Agora, Amanda tinha mais perguntas do que respostas, e o peso do passado estava mais presente do que nunca. E enquanto o destino do filho se tornava cada vez mais incerto, Amanda percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Amanda ficou paralisada, o olhar fixo na mulher à sua frente. Era Bruna, sua irmã desaparecida. A cena estava surreal.
A life that she thought was broken had somehow come crashing in like a storm. Bruna. A voz dela saiu tremendo, uma mistura de incredulidade e desespero. Mas como? Por que você não voltou antes? O que está acontecendo? Eu precisei me esconder, Bruna disse, a voz carregada de dor. O pacto, ele vai além do que você imagina. Eu só fui encontrada agora porque você está em perigo. A sombra hesitou, como se a presença de Bruna tivesse algum tipo de efeito. Os olhos vermelhos diminuíram de brilho, mas a atmosfera ainda estava tensa. Daniel, perplexo, olhou para Amanda, buscando uma explicação que não tinha. Você sempre soube da verdade, não é, Bruna? Sempre soube o que a nossa família fez. A voz de Isabela era cortante, revelando uma raiva antiga. O clima estava mudando. Todos se preparavam para algo grande. Eu não tinha escolha. Bruna rebateu, a voz ecoando pela sala. Foi a única forma de garantir a proteção de vocês. Se o pacto fosse quebrado antes de eu voltar, tudo estaria perdido. O nó na garganta de Amanda se tornou um grito silencioso. Então você sabia que eles estavam atrás de mim? Sabia que meu filho poderia ser o alvo? Bruna a olhou com uma determinação que Amanda não viu há anos. Sim, mas precisava que você estivesse pronta para enfrentar isso. Nós temos uma oportunidade. Mas antes que pudéssemos processar as palavras, a sombra começou a avançar novamente. O pânico tomou conta. O filho de Amanda gritou do andar de cima novamente, e isso as fez agir. Daniel puxou Amanda para mais perto, enquanto Bruna tentava pegar algumas velas que estavam próximas, com visões de um ritual passando pela mente de todos. Precisamos realizar um feitiço, algo para reverter o pacto. Bruna disse, rápido, é a única maneira de proteger sua criança e mudar o curso das coisas. Amanda estava confusa. O quê? Você está falando sério? Como podemos fazer isso agora? Sua voz tremia, mas não havia tempo para hesitação. A sombra se aproximava, e Daniel, desesperado, tirou uma faca do bolso. Não podemos deixá-la se aproximar do nosso filho. O clima ficou mortal. Um silêncio ameaçador pairou na sala. A tensão estava quase insuportável. Calma, Daniel. Não! Amanda gritou, puxando, mas a sombra começou a vibrar e os olhos vermelhos brilharam intensamente. Então, em um milésimo de segundo, tudo virou de cabeça para baixo. Um estrondo terrível ecoou pela casa. O teto desabou, as paredes tremeram, a luz piscou e um burburinho de vozes distantes preenchia o espaço. E então, em meio à confusão, algo aterrorizante aconteceu. A sombra se transformou. O que era uma forma desconhecida agora os encarava com um rosto familiar. O homem grisalho havia mudado. Os olhos mudaram de vermelho para um azul profundo e hipnotizante. Vocês não entenderam. Eu sou a essência do pacto. Eu sou o que vocês abriram quando selaram. E agora a escolha é minha, disse a forma, a voz ecoando com uma profundidade que fez Amanda sentir calafrios. Os olhos de todos se arregalaram em choque. Era isso que o pacto estava esperando?
que eles escolhessem algo maior? Escolha não é a palavra que você vai querer usar, Amanda. A sombra a encarou. Você não faz ideia do que isso implica. Sua irmã fez um pacto muito além do que você poderia imaginar. Bruna, a verdadeira chave está em você. O terror se espalhou pelo rosto de Amanda. O que estava acontecendo? O que Bruna havia escondido? Um fio de esperança se entrelaçou com a dor. Bruna não estava ali apenas para protegê-las. Ela era parte do problema. Amanda se viu puxando Daniel perto de si, sua mente uma tempestade. E agora? O que fazemos além de correr? Mas a realidade se tornara um labirinto quase intransponível de segredos. E a pergunta pairava no ar. Como enfrentar algo que nem ela sabia que existia? Amanda ficou paralisada, o olhar fixo na figura familiar à sua frente. O que Bruna estava fazendo ali? A atmosfera estava carregada, uma mistura de confusão e esperança. Você precisa me ajudar, Bruna. Meu filho. A voz de Amanda falhou, enquanto a sombra ao fundo parecia hesitar. Como se soubesse que a revelação de Bruna mudaria tudo. Precisamos encerrar isso de uma vez por todas, Bruna disse, e suas palavras eram firmes, mas havia um tremor sutil em sua voz. A verdade é que o pacto não começou com você, Amanda. Ele começou antes de nós, antes de eu ter desaparecido. Como assim? Amanda sentiu um nó se formar no estômago. Você está dizendo que não fomos apenas vítimas disso tudo? Bruna respirou fundo, como se estivesse preparando o terreno para uma bomba. Você lembrou da nossa infância, não lembrou? Aqueles sonhos estranhos que tínhamos juntos, as noites em que acordávamos com gritos. Era porque eu estava sendo puxada por algo. Um poder que não conseguíamos entender. A verdade é, eu sou o que eles querem. Os olhos de Daniel e Isabela se arregalaram. O homem grisalho, ainda com a aparência da sombra, estudava tudo. O que quer dizer com isso? Ele perguntou. A voz trêmula. Fui escolhida, Bruna respondeu, a determinação aumentando. Escolhida para ser a guardiã. Estou ligada ao pacto, sua essência reside em mim. E agora, o que eles querem é restabelecer o equilíbrio fazendo com que eu me sacrifique pelo pequeno. Pelo seu filho, Amanda. Um silêncio denso tomou conta do ambiente. Cada um parecia absorver a profundidade daquela revelação. Mas por quê? Amanda abriu os olhos como pratos, as emoções a dominando. Por que você não disse nada antes? Eu não podia. O pacto exigia que eu permanecesse em silêncio. Eu apenas poderia avisar quando fosse a hora certa. Bruna disse, com uma sinceridade devastadora. Agora, se não fizermos algo logo, essa entidade vai agarrar o menino e o que você ama mais. Vocês vão ficar sem ninguém. O medo tomou conta de Amanda, enquanto a sombra se aproximava, emitindo uma risada baixa e macabra. E se este sacrifício não for suficiente? Disse a sombra, quase zombando. O ambiente parecia tremer, como uma tempestade prestes a eclodir. Que sacrifício? Daniel perguntou, a voz falhando. O que mais pode ser exigido? Naquele instante, Bruna avançou e perguntou a Amanda. Você teria coragem de dar sua própria energia? Sua força vital pode ser o que precisamos para reverter o pacto e libertar todos nós. Eu não quero que você sofra, mas você precisa decidir. Aquelas palavras cortaram como uma adaga. Amanda olhou para seu filho, que estava em perigo,
e a angústia tomou conta. A ideia de sacrificar sua própria essência poderia não apenas mudar a vida dela, mas alterar todo o destino da família. A dor e a urgência a fustigaram. Não posso. Eu não posso fazer isso. O desespero transparecia em cada palavra. Como posso colocar tudo isso em risco? A sombra começou a murmurar novamente, como um eco no vento. É agora ou nunca. Você está no centro de tudo isso. Não há mais alternativas. A risada sombria ecoou e a pressão estava em um clímax. Então, ouviu-se o estrondo ensurdecedor. A parede por trás da sombra começou a rachar. Fragmentos de gesso caindo. Uma nova força estava prestes a se revelar. Antes que pudessem processar o que estava acontecendo, a própria parede se quebrou, revelando um caminho por onde uma luz intensa começou a fluir. A presença sombria hesitou, como se estivesse sendo sugada. O caos se estabeleceu. Amanda viu a oportunidade. Bruna, agora, sem pensar duas vezes, ela disparou em direção à luz, mas em um momento de terror, a sombra se voltou para sua irmã. Você pensa que conseguirá escapar? Eu sou o que os mantém e o que mantém o pacto. Fui forjada na escuridão e agora a escolha é de vocês. Um de vocês vai sucumbir. Amanda gritou quando a sombra se lançou em Bruna, e um grito agonizante partiu-se da irmã. Não, não, Bruna! O corpo dela começou a brilhar como um farol, enquanto força vital pulsava. Escolha, Amanda! Escolha agora! Bruna gritou, e o grito dela misturou-se com o barulho da destruição ao redor. A luz ofuscante começou a se expandir. Não havia como voltar atrás. O momento culminante estava ali, e tudo que Amanda havia acreditado estava prestes a mudar. Uma escolha desesperada pairava no ar. Quem realmente era Bruna? O que mais ela poderia ter? Escondido. A resposta estava tão próxima, mas a dor e os escombros estavam apenas começando a se desenrolar. Amanda sentiu o coração disparar enquanto a sombra se agarrava a Bruna, e um grito ecoou pelo ambiente. Não! Ela berrou, estendendo a mão, como se pudesse alcançar sua irmã à distância. Frio e calor se misturaram dentro dela. A luz brilhante parecia querer engoli-las, mas a sombra não recuava. Por favor, Bruna gritou, a voz entrecortada pela dor. Eu não posso sozinha. Nesse instante, um impulso primal tomou conta de Amanda. Ela sabia que precisava agir, que não podia deixar Bruna sucumbir. Bruna, se for preciso, eu faço. As palavras saíram como um sussurro, mas carregavam um peso que reverberou na sala. Era arriscado, era tudo. A energia pulsava entre elas, e Amanda podia sentir um vínculo mais forte que qualquer coisa que já vivera. O que você está fazendo? Daniel gritou, desesperado, e se lançou em direção a Amanda. Não, você não pode fazer isso. A minha essência pode quebrar isso, vomitou Amanda, encarando com determinação. Daniel hesitou. A confusão em seu olhar havia se transformado em temor, mas ela não tinha tempo para hesitar. O que havia em jogo era muito maior do que a dor individual. Bruna olhou para ela, um lampejo de entendimento cruzando o rosto.
Faça, Amanda. Sua voz era clara e poderosa. Você é mais forte do que imagina. Amanda respirou fundo. O calor do amor pela irmã e o filho a envolvia. Ela se virou para a sombra, os olhos ardendo. Você não vai levar ninguém, não mais! E em um gesto rápido, amparou Bruna, sentindo suas essências se entrelaçarem. Naquele momento, a luz emanou como um farol. Era como se cada sombra fosse absorvida por aquela luz intensa. A sala tremia e a sombra começou a desmoronar. Uma expressão de fúria em seu rosto. Ninguém pode escapar do pacto que selamos. Mas nós não somos prisioneiros, Amanda retorquiu, a força delas crescendo em união. Nós decidimos mudar isso. Um brilho intenso explodiu e a escuridão começou a se dispersar. Olhou para a cena, sua boca entreaberta, as lágrimas brotando. Quando finalmente a luz desapareceu, a sala estava em paz. A presença ameaçadora se desvanecera e o peso que antes as oprimia dissipou-se. Amanda caiu de joelhos, exausta, mas um sorriso de alívio despontou no rosto. Bruna a abraçou com força, e aquela conexão sentida pela primeira vez transmitiu uma sensação de completude. Você é incrível, Amanda, Bruna sussurrou, e o amor entre elas era palpável. Nós fizemos isso juntas. O que aconteceu? Daniel se aproximou cautelosamente, como se ainda temesse o retorno da sombra. A nossa ligação, ela está quebrada? Sim, e agora somos livres. A voz de Bruna era um hino nascido de um novo começo. O ciclo havia sido rompido. A verdade estava fora das sombras. Mas algo sussurrou na mente de Amanda. E o que vem a seguir? O filho de Amanda apareceu no topo das escadas, os olhos abertos de total inocência. Mãe? Sua voz simples arrasou o que restava da tensão. Amanda correu para ele, envolvendo o pequeno em seus braços. O cheiro dele a reconectou com a realidade. Estou aqui, meu amor. Está tudo bem. E mesmo que tudo estivesse bem, uma nuvem de incerteza pairava sobre eles. O passado iria sempre estar presente. Mas e nós? Bruna cortou os pensamentos de Amanda, a pergunta pairando no ar. O que será de nós? Amanda não sabia a resposta. Mas havia uma sensação de esperança, uma promessa de novos inícios. E enquanto a luz do sol começava a brilhar através das janelas, Amanda olhou para todos ao seu redor. A jornada estava apenas começando. A história não terminava aqui. Afinal, a vida em sua plenitude era cheia de mistérios e surpresas. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre o que vem a seguir, não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O futuro
está nas suas mãos.